Numa noite chuvosa de terça-feira em Manhattan, Ethan Cole carregava a sua filha adormecida pelo átrio da sede do Lancaster Group. Os pequenos braços dela envolviam o pescoço dele, e a mochila dela batia contra a anca dele a cada passo. Ele tinha 35 anos, era analista financeiro sênior e tinha exatamente 7 horas para concluir um relatório que deveria ter levado 3 dias. As luzes fluorescentes acima dele piscaram uma vez quando ele entrou no elevador, e Lily se mexeu contra o ombro dele, murmurando algo sobre panquecas. Ethan apertou o botão do quarto do segundo andar e fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a perder se falhasse. O escritório estava quase vazio quando ele chegou. Apenas alguns associados juniores espalhados pelo espaço aberto, os seus rostos iluminados pelo brilho pálido dos seus monitores. Ethan encontrou uma secretária de canto perto da janela e cuidadosamente colocou Lily numa cadeira ergonômica, enrolando o seu casaco à sua volta como um cobertor. Ela tinha 6 anos, o cabelo ruivo da mãe e o queixo teimoso dele, e tinha passado mais noites neste edifício no último mês do que qualquer criança deveria. Ele afastou uma mecha de cabelo da testa dela e sussurrou que ficaria ali, que tudo ficaria bem, que ela só precisava dormir um pouco mais. Ele tinha acabado de abrir o portátil quando ouviu o clique agudo de saltos contra o mármore. Alva Lancaster estava no fim do corredor, a sua silhueta emoldurada pelas luzes da cidade atrás dela. Tinha 31 anos, era a CEO mais jovem da história da empresa e herdara o cargo após a morte repentina do pai, 2 anos antes. Tudo nela sugeria controlo, desde o corte preciso do seu blazer cinza escuro até a maneira como segurava o tablet como um escudo contra o mundo. Ela caminhou em direção a Ethan sem cumprimentá-lo, os olhos examinando a planilha na tela do computador dele. A análise meridiana, disse ela. Preciso dela na minha mesa às 6 da manhã de amanhã. Projeções completas, avaliação de riscos e referências da concorrência. Ethan olhou para o relógio no canto do seu monitor. Já eram 11 horas. Menina Lancaster, estou aqui desde as 7 da manhã. Os dados que está a pedir requerem acesso a ficheiros que nem sequer tenho acesso. A sua voz não transmitia emoção, nem reconhecimento de que ele era um ser humano e não uma máquina concebida para processar as suas exigências. Se não consegue lidar com a pressão, Sr. Cole, talvez não seja adequado para o grupo Lancaster. Ela virou-se para sair e o seu olhar passou brevemente pela figura adormecida de Lily. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto de Ava, algo que poderia ter sido reconhecimento, confusão ou até culpa. Mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, e ela continuou a andar sem dizer mais nada. Ethan viu-a desaparecer na esquina, com o maxilar cerrado e as mãos a tremer ligeiramente enquanto voltava para o teclado. Pensou no seu seguro de saúde, na próxima consulta dentária de Lily, no aluguer que deveria pagar em 9 dias. Pensou nas promessas que tinha feito à sua filha e nas que tinha feito a si mesmo, quando acreditava que trabalhar duro era suficiente para garantir uma vida decente. Começou a digitar e não parou. As semanas que se seguiram deixaram marcas profundas no rosto de Ethan e esgotaram toda a energia que lhe restava. Ava atribuiu-lhe 2 projetos adicionais antes mesmo de a análise meridiana estar concluída, explicando de forma sucinta e eficiente que estava a testar a sua capacidade de crescimento. Ela agendou reuniões às 6 da manhã e teleconferências às 10 da noite, sempre com o entendimento implícito de que a participação não era opcional. Outros funcionários cochichavam na sala de descanso sobre o cansaço óbvio de Ethan, sobre as olheiras e o leve tremor nas mãos, mas ninguém dizia nada diretamente. Eles tinham visto o que acontecia com as pessoas que se opunham a Ava Lancaster. Em casa, Ethan trabalhava lá até os números se confundirem na tela. Lily sentava-se ao lado dele na mesa da cozinha, colorindo um livro de dinossauros. Ocasionalmente, ela olhava para cima para perguntar se ele estava quase terminando. Ele sempre dizia que sim, só mais alguns minutos, mesmo sabendo que seriam horas. Uma noite, ela perguntou se poderiam ir ao parque no sábado, e ele prometeu que sim. Então chegou o sábado, e ele passou o dia inteiro numa videochamada com investidores em Singapura, enquanto Lily assistia a desenhos animados sozinha na sala de estar. Ele descobriu os erros por acaso na quarta-feira à noite, quando estava a cruzar dados para um relatório trimestral.
3 erros de cálculo distintos num documento que tinha a assinatura de AA. Erros que, de alguma forma, tinham sobrevivido a várias revisões e agora estavam incorporados nos registros oficiais da empresa. Qualquer outra pessoa poderia tê-los ignorado, poderia ter concluído que corrigir o trabalho do CEO era um caminho rápido para o desemprego. Mas Ethan tinha sido criado por um pai que acreditava que a integridade era a única coisa que um homem realmente possuía. E assim, ele corrigiu os números sem contar a ninguém. Ele guardou a versão corrigida e apagou qualquer vestígio da original, protegendo a empresa de uma potencial responsabilidade sem pedir nada em troca. A reunião matinal foi realizada na sala de conferências com paredes de vidro no 43º andar, aquela com vista para o Central Park que a Ava costumava usar para intimidar clientes e funcionários. Ethan chegou às 5h50 com a Lily ainda meio adormecida ao seu lado, a sua mãozinha a segurar a dele enquanto percorriam os corredores vazios. Ele encontrou uma cadeira no corredor fora da sala de conferências e ajudou-a a acomodar-se, prometendo que estaria do outro lado do vidro e que ela poderia acenar para ele se precisasse de alguma coisa. Lá dentro, uma dúzia de executivos sentavam-se ao redor da mesa polida, com expressões cuidadosamente neutras, enquanto aguardavam o início da apresentação. Os investidores da Wellington Capital ocupavam os lugares mais próximos da janela. 2 homens em fatos quase idênticos passavam mais tempo a examinar os seus telemóveis do que a olhar para qualquer pessoa na sala. Ava estava à cabeceira da mesa, com uma postura perfeita. A sua voz era comedida enquanto apresentava as projeções trimestrais. E então um dos investidores interrompeu-a. Há uma discrepância na secção 4, disse ele, percorrendo o seu tablet. Os cálculos de risco nesta versão não correspondem ao que vimos no relatório preliminar. A sala ficou em silêncio. O rosto de Ava permaneceu composto, mas Ethan podia ver a tensão nos seus ombros. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente enquanto tentava conciliar o que estava a ouvir com o que acreditava ser verdade. Fui eu que fiz essas correções, disse Ethan. Todas as cabeças na sala se viraram para ele. Sentiu o peso da atenção deles como uma força física a pressionar o seu peito, dificultando a respiração. Mas continuou mesmo assim. Os cálculos originais continham vários erros que teriam exagerado a nossa exposição ao risco em aproximadamente 12%. Identifiquei os problemas durante a minha revisão e atualizei os números para refletir projeções precisas. O investidor de Wellington estudou Ethan por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. É exatamente esse tipo de diligência que gostamos de ver, disse ele. Menina Lancaster, tem um analista perspicaz na sua equipa, disse Ava. Nada. Ela simplesmente olhou para Ethan com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Algo entre surpresa e reavaliação, como se estivesse a vê-lo claramente pela primeira vez. A reunião continuou, mas ela nunca recuperou totalmente o equilíbrio. E quando terminou, saiu da sala sem falar com ninguém. Ethan voltou para o corredor e encontrou Lily ainda a dormir na sua cadeira, com a cabeça inclinada num ângulo desconfortável. Ele levantou-a gentilmente e levou-a até ao elevador, perguntando-se se tinha acabado de cometer o pior erro da sua carreira. O cansaço acumulava-se como sedimentos no fundo de um rio. Camadas e camadas de noites sem dormir, refeições perdidas e promessas que ele não podia cumprir. As mãos de Ethan começaram a formigar durante as reuniões. Uma sensação de formigueiro que começava nas pontas dos dedos e se espalhava até os pulsos. Ele desenvolveu dores de cabeça que nenhuma quantidade de aspirina conseguia aliviar. Uma dor surda atrás dos olhos que tornava difícil concentrar-se nas intermináveis colunas de números. Ele perdeu 3,6 quilos em 3 semanas sem tentar. O seu corpo consumindo-se para alimentar a máquina que Ava Lancaster exigia que ele se tornasse. O festival de outono deveria ser diferente. Ele tinha marcado a data no calendário meses atrás, quando a sua carga de trabalho ainda era administrável e os fins de semana ainda lhe pertenciam. Lily falava constantemente sobre a pintura de abóboras, os passeios de carroça e as maçãs caramelizadas que a mãe da sua amiga Sophie tinha descrito em detalhes elaborados. Ela tinha escolhido a sua fantasia, um chapéu de bruxa roxo e uma capa coberta de estrelas prateadas, e tinha praticado a sua voz de doce ou travessura no espelho todas as noites antes de dormir. Mas na noite anterior ao festival, Ava enviou um e-mail marcado como urgente, exigindo uma revisão completa dos arquivos de aquisição da Thornton.
O trabalho levaria no mínimo 12 horas e o prazo era segunda-feira de manhã. E Ethan sabia com absoluta certeza que não poderia fazer as duas coisas. Ele tentou explicar para Lily, ajoelhando-se ao lado da cama dela, enquanto ela segurava o chapéu de bruxa e olhava para ele com olhos que pareciam mais velhos do que o rosto dela. Ele disse que, às vezes, os adultos precisavam fazer escolhas difíceis, que ele compensaria ela no ano seguinte e que sentia muito, muito mesmo. Ela não chorou. Simplesmente se virou de costas para ele e ficou de frente para a parede, e ele ouviu ela sussurrar tão baixinho que quase não percebeu. Tu dizes sempre isso, papá. Ele trabalhou durante a noite enquanto ela dormia. E trabalhou durante a manhã enquanto ela comia cereais sozinha na cozinha. E quando o festival terminou, ele tinha terminado a revisão e enviado para a Ava com 3 horas de antecedência. Mas quando foi ver como estava Lily, encontrou-a sentada na cama com o fato ainda dobrado cuidadosamente no colo. Os olhos dela revelavam que tinha chorado, e ele compreendeu que algumas coisas não podiam ser resolvidas com desculpas ou promessas. Na sexta-feira à tarde, Ava chamou-o ao seu escritório para uma reunião sobre a fusão com a Henderson. Era para durar 30 minutos. Demorou 4 horas. Quando ela finalmente o dispensou, mencionou quase casualmente que precisava de documentação adicional até segunda-feira, que ele deveria planear trabalhar durante o fim de semana, que as necessidades da empresa tinham de vir antes das considerações pessoais. Ethan olhou para ela do outro lado da vasta extensão da sua secretária de mogno. Para as obras de arte caras nas paredes e os prêmios nas prateleiras e a certeza absoluta nos seus olhos. E pela primeira vez na sua carreira no Lancaster Group, ele disse: Não, não posso fazer isso, disse ele, com a voz firme, apesar do medo que se enrolava no seu estômago. Tenho uma filha que precisa de mim. Já perdi o festival dela, a reunião de pais e professores e 3 horas de dormir só nesta semana. Não vou perder mais nada. A expressão de Ava não mudou, mas algo se alterou nos seus olhos. Uma recalibração das suposições que ela tinha feito sobre quem ele era e o que ele toleraria. Ela não estava habituada a ouvir essa palavra de ninguém, muito menos de um funcionário cuja subsistência dependia inteiramente da sua aprovação. Entendo, disse ela finalmente. Vamos discutir isso na segunda-feira. Ela não parecia zangada, parecia curiosa. E de alguma forma, isso era pior. A menina no corredor não devia ter mais de 5 ou 6 anos, com cabelos castanhos emaranhados e uma mochila de unicórnio que já tinha visto dias melhores. Ela estava enrolada numa das cadeiras de couro do lado de fora da sala de conferências executiva, com os joelhos encolhidos contra o peito e os olhos fechados em um sono exausto. Uma secretária passou por ela sem olhar. Um associado júnior passou por cima das suas pernas estendidas sem diminuir o passo. Era como se ela tivesse se tornado invisível. Uma peça de mobiliário que todos concordaram em ignorar. Ava reparou nela numa terça-feira à tarde, entre reuniões com a diretoria e uma teleconferência com investidores em Londres. Ela já tinha visto Lily antes, é claro, e registrado a sua presença da mesma forma que registrava os vasos de plantas no átrio ou os cartazes motivacionais na sala de descanso. Mas algo estava diferente hoje. Talvez fosse a maneira como a mão da menina segurava a alça da mochila, mesmo durante o sono, ou a leve ruga na testa, ou a mancha desbotada na jaqueta, que sugeria um pequeno almoço comido às pressas no banco de trás de um táxi. Ava ficou parada no corredor por quase 1 minuto, observando. Atrás dela podia ouvir 2 assistentes a sussurrar, com vozes baixas o suficiente para que achassem que ela não podia ouvir. Pobrezinhas, estão aqui desde as 6 da manhã, disse uma delas. O pai dela está no Thornton Review. Sabes como é que isso funciona. Alguém devia chamar os serviços sociais, respondeu a outra. Não é certo trazer uma criança para um lugar como este. Diga isso a Lancaster. É ela que o está a fazer trabalhar até a exaustão. As palavras caíram como pedras em águas calmas, provocando ondulações em algo que Ava mantinha cuidadosamente submerso. Ela virou-se e voltou para o seu escritório sem falar com ninguém. Os seus saltos batiam no chão de mármore, num ritmo que de repente parecia rápido demais. Agudo demais, muito parecido com uma fuga. Naquela noite, sozinha em seu apartamento na cobertura com vista para o Hudson, Ava abriu seu laptop e começou a ler. Ela abriu todos os relatórios que Ethan havia enviado nos últimos 6 meses. Todas as análises, todas as projeções,
Todos os e-mails escritos às pressas e enviados em horários em que nenhuma pessoa sensata deveria estar acordada. Ela leu sobre avaliações de risco, flutuações do mercado e metas de crescimento trimestrais. Mas o que ela realmente viu foi algo completamente diferente. Ela viu um homem que havia detectado erros que 3 executivos seniores não haviam percebido. Viu um homem que tinha trabalhado durante feriados e fins de semana e o festival da sua filha sem reclamar. Viu um homem que tinha dado tudo o que tinha ao Lancaster Group. E o que ela lhe tinha dado em troca? Fechou o portátil e olhou para o seu reflexo na janela escura. E não gostou do que viu. O colapso aconteceu numa quinta-feira, no elevador entre o 42 ponto e o 43 ponto andar. Ethan tinha acabado de terminar a revisão final do relatório Henderson. 73 páginas de análise que representavam o culminar de 2 semanas de trabalho, quase sem dormir. Ele enviou-o para a caixa de entrada de Ava com uma sensação de triunfo vazio, o tipo de vitória que parecia mais uma rendição, e juntou as suas coisas para ir para casa. E finalmente descansar. Ele deu 4 passos dentro do elevador antes que a sua visão ficasse embaçada. O mundo inclinou-se para o lado e as suas pernas cederam, e a última coisa que ouviu antes de tudo escurecer foi Lily a gritar o seu nome. Quando abriu os olhos, estava deitado no chão de mármore frio do átrio, rodeado por um círculo de rostos preocupados. Alguém tinha afrouxado a sua gravata e apoiado a sua cabeça numa jaqueta dobrada. Outra pessoa estava a chamar uma ambulância, e ajoelhada ao seu lado, com o seu fato de marca esquecido. A sua compostura cuidadosa finalmente cedeu. Era a Ava Lancaster. Não tente se mexer, disse ela, e sua voz soava estranha, quase humana. A ajuda está a caminho. Lily chorava em algum lugar próximo. Soluços profundos que cortavam o ruído ambiente do átrio como uma faca. Ethan tentou se virar para ela. Tentou dizer que estava tudo bem, que o papai estava apenas cansado, que não havia nada com que se preocupar, mas seu corpo não cooperava, e a sua visão continuava a ficar desfocada. E então Ava fez algo que ele nunca teria esperado. Levantou-se, caminhou até Lily e ajoelhou-se para olhar nos seus olhos. "O teu pai vai ficar bem", disse Ava baixinho. "Prometo. Vou garantir isso." Ela pegou na mão de Lily e levou-a de volta para onde Ethan estava deitado, e ficou lá até os paramédicos chegarem. Os seus dedos envolveram a pequena mão de uma criança com quem ela nunca tinha falado antes daquele momento. O quarto do hospital era pequeno, branco e cheirava a antisséptico. Ethan passou 2 dias lá, ligado a monitores que apitavam em intervalos irregulares, enquanto os médicos explicavam que o seu corpo simplesmente tinha desligado devido à exaustão. Fadiga severa, chamavam-lhe esgotamento. O tipo de colapso sistêmico total que acontecia quando uma pessoa se esforçava além de todos os limites razoáveis e continuava a esforçar-se. De qualquer forma, Lily ficou com a vizinha de Ethan, uma professora aposentada chamada Margaret, que já a tinha ajudado antes durante noites longas no escritório. Ethan ligava-lhe a cada poucas horas, ouvindo a voz da filha no telefone, prometendo que voltaria para casa em breve, que tudo seria diferente agora, que lamentava muito por tê-la assustado. Na segunda noite, uma enfermeira mencionou que alguém tinha pago para que o quarto dele fosse atualizado para uma suíte privada. Ethan presumiu que fosse um erro de faturação e não fez perguntas. Recebeu alta num sábado de manhã, com instruções rigorosas para descansar por pelo menos 2 semanas e reduzir significativamente os seus níveis de stress. Ele riu quando a médica disse a última parte. Um som oco que ecoou nas paredes do hospital, e a médica olhou para ele com uma expressão de preocupação genuína. "Estou a falar a sério", disse ela. "O que quer que você tenha feito, quase o matou. Precisa fazer mudanças." Ethan acenou com a cabeça, assinou os papéis da alta e apanhou um táxi de volta para o seu apartamento no Queens. Lily estava à sua espera na porta, o rosto pressionado contra o vidro. E quando ele entrou, ela jogou os braços à volta da sua cintura e segurou-o como se nunca fosse soltá-lo. "Pensei que fosse morrer", sussurrou ela. "Como a mamã." Ele ajoelhou-se e abraçou-a, e fez promessas que não tinha a certeza de poder cumprir. E tentou não pensar no que aconteceria quando a sua licença médica terminasse e ele tivesse de voltar ao Lancaster Group. O apartamento ficou silencioso depois de Lily adormecer. O único som era o zumbido distante do trânsito da rua abaixo.
Ethan sentou-se na escuridão da sua sala de estar, cansado demais para ler, agitado demais para dormir. A sua mente passava por cenários e cálculos como um computador que não podia ser desligado. Ele se perguntou se Ava já tinha encontrado seu substituto, se sua mesa tinha sido esvaziada, se alguém no escritório se lembraria do seu nome em 6 meses. A batida veio exatamente à meia-noite. A princípio, ele pensou que estava imaginando algum efeito da exaustão ou da medicação. Mas então veio novamente, 3 batidas secas na madeira fina da sua porta, e ele se levantou do sofá com uma crescente sensação de irrealidade. Ava Lancaster estava no corredor. Ela usava um casaco de lã cinza que parecia fora de lugar no prédio dele. O cabelo preso num rabo de cavalo simples e nenhum traço de maquilhagem no rosto. Ela parecia mais jovem sem a armadura da sua aparência profissional. Mais jovem e mais insegura do que ele jamais a tinha visto. Sei que é tarde, disse ela. E sei que não tenho o direito de estar aqui, mas não conseguia esperar até segunda-feira. Não conseguia. Ela parou, respirou fundo e recomeçou. Preciso de pedir desculpa e precisava de o fazer pessoalmente. Ethan ficou a olhar para ela durante um longo momento, tentando conciliar a mulher à sua porta com aquela que o tinha levado ao colapso. Ele deveria estar zangado. Deveria ter lhe dito para ir embora, para enviar as suas desculpas através dos recursos humanos como uma pessoa normal, para deixá-lo recuperar em paz. Mas algo na expressão dela impediu-o. Algo cru e genuíno que ele nunca tinha visto nas salas de conferência polidas do Lancaster Group. É meia-noite, disse ele. Eu sei, está no meu apartamento. Também sei disso. Ele afastou-se da porta. Então é melhor entrar. Ela entrou na sala de estar como uma visitante num país estrangeiro, os olhos percorrendo os móveis em segunda mão, os desenhos a lápis de cera colados no frigorífico e a pequena montanha de contas médicas na bancada da cozinha. Nas mãos, trazia uma caixa embrulhada em papel brilhante e segurava-a à sua frente como uma oferenda. Vi a sua filha a olhar para isto numa montra, disse ela. Há cerca de um mês, estava a passar de carro e via ali parada, com o nariz colado ao vidro. E não parei. Devia ter parado. Devia ter feito muitas coisas de forma diferente. Ethan pegou a caixa das mãos dela. Através do embrulho, ele podia ver o contorno de um bicho de pelúcia. Algo macio e roxo com o que pareciam ser asas. Senhorita Lancaster. Ava, ela interrompeu. Por favor, acho que já passamos da fase de títulos profissionais. Ava. O nome soava estranho em sua boca. Íntimo demais para o que eles tinham sido um para o outro. Não compreendo. Por que estás aqui? Por que agora? Ela sentou-se no sofá dele sem ser convidada. E por um momento parecia quase perdida. Como uma mulher que passou toda a sua vida a navegar por um mapa que de repente se tornou inútil. Tenho pensado em algo que o meu pai me disse ela lentamente. Antes de morrer, quando estava a passar a empresa, ele disse que a parte mais difícil da liderança não era tomar decisões. Era viver com as consequências dessas decisões, mesmo quando não as podias ver. Ela olhou para ele e os seus olhos brilhavam com algo que podiam ser lágrimas. Tomei decisões sobre ti, Ethan, sobre o teu tempo, a tua saúde, a tua relação com a tua filha, e nunca parei para pensar no que essas decisões te estavam a custar. Só via números numa folha de cálculo, métricas de desempenho, relatórios de produtividade. Não vi uma pessoa, e lamento mais por isso do que consigo expressar. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido com tudo o que havia acontecido e tudo o que poderia acontecer a seguir. Então, uma vozinha veio do corredor. Papai, quem está na porta? Lily estava de pijama, esfregando os olhos com uma mão e segurando seu coelho de pelúcia com a outra. Ela olhou para Eva com a curiosidade sem filtros da infância. Sem reconhecimento no rosto, sem compreensão de quem era essa mulher ou o que ela representava. Esta é a Sra. Lancaster, disse Ethan com cuidado. Ela é uma colega de trabalho. Veio nos visitar. À noite, Ava levantou-se do sofá e caminhou até Lily, agachando-se para ficar ao nível dos olhos dela. Vim trazer-te uma coisa, disse ela, e a sua voz estava mais suave do que Ethan jamais a tinha ouvido, e para dizer ao teu pai que sinto muito por fazê-lo perder tanto tempo contigo. Ela pegou na caixa embrulhada e estendeu-a para Lily, que olhou para o pai em busca de permissão antes de pegá-la. O papel saiu em tiras animadas, revelando um dragão de pelúcia com escamas roxas e asas iridescentes,
exatamente como o que ela tinha admirado na vitrine da loja semanas atrás. O rosto de Lily iluminou-se de pura alegria. É o dragão, papá. É o dragão. Ela abraçou-o contra o peito e então fez algo inesperado. Ela deu um passo à frente e abraçou Ava também, seus pequenos braços envolvendo o pescoço da bilionária, com o afeto espontâneo de uma criança que ainda não havia aprendido a desconfiar da gentileza. Obrigada, sussurrou ela. Gostaria de entrar e ver o meu quarto? Ava olhou para Ethan por cima do ombro de Lily, com uma pergunta nos olhos. Ele acenou com a cabeça. As 2 horas seguintes foram diferentes de tudo que Ethan poderia imaginar. Ele observou Ava Lancaster, CEO de uma corporação multimilionária, sentar-se na cama de solteiro da sua filha e ouvir descrições detalhadas de cada bicho de pelúcia da coleção. Ele a observou examinar desenhos a lápis de cera com a mesma intensidade com que analisava relatórios trimestrais. Ele a observou rir das piadas de Lily. Um riso genuíno que transformava seu rosto em algo quase irreconhecível. Quando Lily finalmente adormeceu novamente, com seu novo dragão debaixo do braço, Ava e Ethan voltaram para a sala de estar. O relógio na parede marcava 2h30 da manhã. Eu devo ir, disse Ava, mas não se moveu em direção à porta. Você precisa descansar. Você também. Ela sorriu, Nipayam. Uma expressão pequena e cansada que não se parecia em nada com a máscara polida que usava no escritório. Não me lembro da última vez que descansei. Não de verdade. Acho que tenho corrido há tanto tempo que esqueci como parar. Ethan sentou-se ao lado dela no sofá, perto o suficiente para ver as linhas finas ao redor dos olhos dela. A vulnerabilidade que ela normalmente mantinha tão cuidadosamente escondida. Por que realmente vieste aqui esta noite? Porque vi te desmoronar, disse ela baixinho. E percebi que fui eu que causei isso. Eu? As minhas expectativas, as minhas exigências, a minha completa incapacidade de ver-te como algo além de um recurso a ser otimizado. Passei 2 anos a gerir a empresa do meu pai e nunca me perguntei que tipo de pessoa essa empresa estava a fazer de mim. Ela virou-se para ele e havia algo na sua expressão que Ethan nunca tinha visto antes. Algo que parecia quase esperança. Quero ser diferente, disse ela. Quero ser o tipo de líder de que o meu pai se orgulharia. E quero começar por acertar as coisas contigo. Na manhã seguinte à visita de Ava à meia-noite, Ethan acordou e encontrou Lily já de pé, sentada à mesa da cozinha com o seu novo dragão e uma tigela de cereais. Ela parecia mais feliz do que nos últimos meses, tagarelando sobre como a Sra. Lancaster era simpática, como cheirava a flores, como tinha prometido voltar para ver o resto dos desenhos de Lily. Ethan ouviu, sorriu e tentou acalmar a voz na sua cabeça que o alertava para não confiar em bilionários que apareciam à meia-noite com presentes e desculpas. Pessoas como Ava não mudavam da noite para o dia. Pessoas como Ava não mudavam de todo. Mas então ele pensou no olhar dela quando ela abraçou Lily. O calor genuíno que nenhum treinamento corporativo poderia fingir. E pensou no seu próprio cansaço, na sua própria incapacidade de continuar da maneira como vinha fazendo. E se perguntou se talvez, apenas talvez, eles pudessem ajudar um ao outro a encontrar um caminho diferente. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Era de Ava. Eu falei sério ontem à noite. Podemos nos encontrar amanhã para discutir um novo acordo? Em algum lugar neutro. Tenho algumas ideias. Ele leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Tudo bem. Diga o local. Eles encontraram-se em um café no centro da cidade, um lugar por onde Ethan já tinha passado centenas de vezes, mas nunca entrado porque seus preços eram absurdos e a clientela parecia nunca ter se preocupado com dinheiro na vida. Ava já estava lá quando ele chegou, sentada em uma mesa de canto com 2 xícaras à sua frente, e levantou-se quando o viu, um gesto de respeito que o pegou de surpresa. Obrigada por ter vindo, disse ela. Não tinha a certeza se viria. Eu também não tinha a certeza. Sentaram-se um em frente ao outro, com a mesa entre eles como uma barreira de negociação, e Ava começou a falar. Contou-lhe sobre ter crescido à sombra do pai, sobre herdar uma empresa que não estava preparada para gerir, sobre a pressão que colocara sobre si mesma para provar que merecia a sua posição. Ela contou-lhe sobre os erros que cometeu, as pessoas que magoou, os relacionamentos que destruiu em sua busca pela perfeição. Não estou a pedir simpatia, disse ela. Estou a pedir uma chance de fazer melhor, e quero começar com você.
Ela pegou uma pasta e a deslizou pela mesa. Dentro havia uma proposta para um novo cargo, uma função que daria a Ethan mais autonomia, melhores horários e um aumento significativo. Havia disposições para assistência à creche, horários flexíveis e um número mínimo garantido de dias de férias. Era tudo o que ele queria e mais do que ele jamais pensou em pedir. Isso é demais, disse ele, olhando para os números. Não é o suficiente, respondeu Ava. Não depois do que eu te fiz passar, mas é um começo. Ele olhou para ela, procurando sinais de engano ou manipulação em seu rosto, e não encontrou nada além de sinceridade. Por que eu? Você tem milhares de funcionários. Por que concentrar toda essa energia em um único analista? Ava ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Porque foi você quem me ensinou que eu estava fazendo algo errado, disse ela finalmente. Quando você corrigiu aqueles erros no meu relatório, poderia tê-los usado contra mim. Podias ter ido à administração, ou divulgado à imprensa, ou exigido uma promoção em troca do teu silêncio. Mas não o fizeste. Resolvaste o problema e seguiste em frente, porque te importavas mais em fazer a coisa certa do que com o que podias ganhar com isso. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou na mão dele. Apenas brevemente, o suficiente para deixar claro o seu ponto de vista. Tenho estado rodeada de pessoas que me dizem o que quero ouvir. Pessoas que têm medo de mim, que querem algo de mim ou que me veem como um trampolim para o seu próprio sucesso. Tu foste diferente. Disseste-me não quando eu merecia ouvir não. E mostraste-me o que é a integridade. Mesmo quando ninguém está a ver. Ethan pensou no seu pai, nas lições que ele tentou passar, na importância de fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Pensou em Lily, a dormir na sua cama com um dragão roxo, e no tipo de exemplo que queria dar para ela. Vou pensar nisso, disse ele. Ava acenou com a cabeça e pela primeira vez sorriu. É tudo o que peço. As semanas que se seguiram foram estranhas e incertas. Um espaço liminar entre o que tinha sido e o que poderia ser. Tan voltou ao trabalho com um horário modificado. As suas horas foram reduzidas, a sua carga de trabalho ficou mais administrável e os seus fins de semana voltaram a ser seus. Ele ia buscar Lily à escola à tarde, levava-a ao parque aos sábados e colocava-a na cama todas as noites, sem o peso de relatórios inacabados a pressionar o seu peito. E Ava também mudou. Ela realizava menos reuniões, delegava mais responsabilidades e começou a sair do escritório antes do pôr do sol. Ela perguntava aos seus funcionários sobre as suas famílias e lembrava-se das respostas. Ela pediu desculpas publicamente pela cultura de excesso de trabalho que havia criado e anunciou novas políticas destinadas a proteger a sua equipa do tipo de esgotamento que quase matou Ethan. Nem todos acreditaram que a sua transformação fosse real. Rumores circularam pelo escritório como fogo. Especulações sobre os seus motivos, a sua sanidade, a sua agenda secreta. Algumas pessoas sussurravam que ela estava a ter um colapso nervoso. Outras sugeriram que ela estava a ser chantageada. Alguns até alegaram que ela e Ethan estavam a ter um caso, que tudo não passava de uma encenação elaborada para encobrir um romance no local de trabalho. Os boatos chegaram aos ouvidos de Ethan através de olhares de soslaio e conversas que paravam abruptamente quando ele entrava na sala. Ele tentou ignorar, tentou concentrar-se no trabalho, na filha e na reconstrução lenta e cuidadosa da sua vida. Mas os rumores penetraram-lhe na pele, fazendo-o questionar cada interação com Ava. Cada sorriso que ela lhe dava, cada momento de gentileza que ele começara a acreditar que poderia ser genuíno. Numa tarde, ele confrontou-a sobre isso. As pessoas estão a falar, disse ele, parado na porta do escritório dela. Sobre nós, sobre o que realmente estava a acontecer aqui. Ava ergueu os olhos do seu portátil e havia algo na sua expressão que ele não conseguia decifrar. Eu sei, disse ela. Ouvi os rumores. Isso incomoda-te? Ela considerou a pergunta por um momento, girando uma caneta entre os dedos. O que me incomoda, ela disse lentamente, é que tu possas acreditar neles, que possas pensar que tudo o que fiz foi apenas manipulação ou encenação ou algum tipo de jogo elaborado. Ela levantou-se e contornou a secretária, parando a alguns metros dele. Não me importo com o que os outros pensam. Importo-me com o que tu pensas. E se começaste a duvidar, eu não duvidei, disse ele. E ficou surpreendido ao perceber que era verdade. Não sei porquê, mas não duvidei. Ficaram ali por um momento,
o espaço entre eles carregado com algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Então, o telemóvel de Ava vibrou, quebrando o feitiço, e ela virou-se para atender. E Ethan voltou para a sua secretária com mais perguntas do que quando entrou. A crise aconteceu numa sexta-feira à tarde, 2 meses após o colapso de Ethan e 6 semanas após a visita de Ava à meia-noite. Lily deveria estar na casa de Margaret depois da escola, o mesmo acordo que tinham usado durante anos. Mas quando Ethan ligou para verificar, não houve resposta. Ele ligou novamente, depois outra vez, e então ligou para a escola, e a secretária disse-lhe com voz preocupada que Lily tinha sido buscada por alguém que afirmava ser sua tia. Ethan não tinha irmã. A família da sua ex-mulher morava na Califórnia e não falava com ele desde o divórcio. Ele saiu do escritório e entrou no elevador antes de terminar de processar o que tinha ouvido. O coração batia forte, as mãos tremiam e a mente corria por todas as possibilidades terríveis. Ligou para a polícia, ligou para Margaret, ligou para todas as pessoas que lhe ocorriam, que poderiam saber onde a filha estava, mas ninguém tinha respostas. Ava encontrou-o no átrio, andando em círculos, com o telefone colado ao ouvido, o rosto uma máscara de pânico mal controlado. Ouviu-o explicar o que tinha acontecido. E então fez algo que o surpreendeu. Assumiu o comando. Em 1 hora, ela mobilizou todos os recursos do Lancaster Group na busca por Lily. Equipas de segurança, investigadores particulares, contatos na polícia de Nova York que lhe deviam favores. Ela usou todos os trunfos que tinha, todos os relacionamentos que cultivara, todas as ferramentas à sua disposição, e direcionou tudo para um único objetivo: encontrar a filha de Ethan. Eles trabalharam a noite toda, analisando imagens de segurança, entrevistando testemunhas, seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. Ethan estava exausto, aterrorizado e grato de maneiras que não conseguia expressar. E por volta das 3 da manhã, quando o medo se tornou insuportável, ele deixou Ava segurar a sua mão. A descoberta aconteceu ao amanhecer. Uma câmara de segurança numa estação de autocarros em Nova Jersey capturou uma imagem de Lily com uma mulher que correspondia à descrição de alguém que a secretária da escola se lembrava de ter visto. A polícia localizou a mulher num motel a 20 metros de distância. E ao meio-dia eles tinham Lily de volta nos braços de Ethan. A mulher era prima da sua ex-mulher, uma pessoa que ele tinha conhecido exatamente uma vez num casamento há 7 anos. Ela tinha se convencido de que Lily estava a ser negligenciada, que estava a resgatar a menina de uma situação ruim, que estava a fazer a coisa certa. A polícia prendeu-a e os serviços sociais se envolveram. E durante algumas horas terríveis, Ethan foi obrigado a provar que era um pai adequado, que a sua filha estava segura com ele, que não tinha de alguma forma causado isso a si próprio através dos seus próprios erros. Ava ficou com ele durante todo esse tempo. Sentou-se ao lado dele na esquadra da polícia, ficou atrás dele no gabinete da assistente social e segurou a mão de Lily quando a menina finalmente começou a chorar. Não pediu gratidão, reconhecimento ou qualquer coisa em troca. Ela simplesmente estava lá, firme e segura, uma presença que Ethan nunca esperava e não tinha a certeza de merecer. Quando tudo acabou, quando Lily estava a dormir na sua própria cama e o apartamento finalmente ficou silencioso, Ava sentou-se com Ethan no sofá e observou o pôr do sol sobre Queens. "Obrigado", disse ele. "Não sei como agradecer, nem sei por onde começar." "Não precisa de me agradecer", interrompeu ela. "Eu faria isso novamente. Faria qualquer coisa por aquela menina." Ela fez uma pausa e quando voltou a falar, sua voz era pouco mais que um sussurro. "E por si, se me deixasse." Ethan olhou para ela, para aquela mulher que tinha começado como sua algoz e se tornado algo completamente diferente. Algo que ele estava apenas começando a entender. Ele pensou sobre confiança, sobre vulnerabilidade, sobre o risco de se abrir para alguém que já o havia magoado uma vez. "Estou com medo", ele admitiu. "Não sei como fazer isso." "Nem eu", disse Ava. "Mas acho que está tudo bem. Acho que talvez possamos descobrir juntos." Nos meses que se seguiram, descobriram lentamente e de forma imperfeita, com muitos erros pelo caminho. Ethan aceitou o novo cargo que Ava lhe ofereceu, juntamente com melhores horários, assistência na creche e a promessa de uma vida que não fosse definida inteiramente pelo trabalho.
Ava continuou a transformar o Lancaster Group, implementando políticas que priorizavam o bem-estar em detrimento da produtividade, tornando-se o tipo de líder que desejava ter sido desde o início. Eles não se precipitaram num relacionamento. Não caíram nos braços um do outro como personagens de um filme. Construíram algo mais gradual, mais real, uma base de confiança e compreensão que se fortalecia a cada conversa, a cada refeição partilhada. Todas as noites passadas a ver Lily brincar com o seu dragão roxo. O dia em que Ava pediu a Ethan para levar Lily ao seu apartamento para jantar foi um marco. Nenhum dos dois reconheceu isso em voz alta. Sentaram-se à sua enorme mesa de jantar, rodeados por obras de arte que valiam mais do que o salário anual de Ethan, e comeram a massa que a própria Ava tinha feito. E a Lily falou sobre a escola, os amigos e o novo desenho em que estava a trabalhar. Quero mostrar-vos uma coisa, disse Ava depois do jantar, e levou-os a um quarto no fim do corredor. Lá dentro havia um espaço que tinha sido transformado num paraíso infantil, uma cama com dossel coberta de luzes de fada, prateleiras cheias de livros e brinquedos, um canto com materiais de arte, cavaletes e todos os tons de lápis de cor imagináveis. E na parede, numa moldura simples, estava um dos desenhos de Lily, aquele que ela tinha feito dos três juntos. Bonecos palitos de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Fiz isso na semana passada, disse Ava baixinho. Caso alguma vez queiras ficar a dormir, Lily correu para o quarto com um grito de alegria, explorando cada canto, examinando cada detalhe. A sua alegria era tão pura e simples que trouxe lágrimas aos olhos de Ethan. Ele virou-se para Ava e ela estava a observar Lily com uma expressão que ele reconheceu, porque também a sentia. Não sei o que isto é, disse ele, o que estamos a tornar-nos, mas sei que quero descobrir. Ava sorriu, e foi a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Eu também, disse ela. Não importa quanto tempo leve, não importa como seja. Quero estar aqui, Ethan, com vocês dois, se me aceitarem. Ele respondeu pegando a mão dela, e ficaram ali juntos, observando Lily dançar pelo seu novo quarto. E pela primeira vez em muito tempo, Ethan Cole acreditou que o futuro poderia realmente ser algo pelo qual valia a pena esperar.